Quando o primeiro estalo cortou o silêncio da fazenda Santa Aurora, Rosa não gritou. Ela apenas apertou os dentes, de joelhos na terra vermelha, diante de todos os peões, das cozinheiras, dos filhos dos empregados e do homem que havia decidido que a palavra de uma lavadeira pobre valia menos que o pó grudado na bota dele. O fazendeiro Aureliano Fagundes estava parado na varanda grande da casa-sede, em um sítio afastado da pequena cidade de Coração do Vale, no interior de Minas Gerais, cercado por pastos secos, morros baixos e uma estrada de chão que parecia nunca levar ninguém para longe dali. Ele segurava o chapéu contra o peito como se estivesse diante de uma cerimônia de justiça. Mas aquilo não era justiça. Era humilhação. Rosa tinha 29 anos, mãos rachadas de tanto lavar roupa no tanque de pedra, olhos cansados de quem já havia perdido mais do que podia contar, e uma filha pequena, escondida atrás do galinheiro, chorando baixinho para não ser vista. Chamavam Rosa de ladra porque 3 cabeças de gado haviam sumido durante a madrugada. Diziam que ela tinha ajudado um bando de tropeiros a abrir a porteira do curral. Diziam que uma mulher sozinha, viúva, sem sobrenome importante e sem homem para defendê-la, seria capaz de qualquer coisa para conseguir dinheiro. Mas aquele não era o verdadeiro problema. O verdadeiro problema era que alguém precisava de um culpado antes que o sol se pusesse. E Rosa era a pessoa perfeita para isso. Eu não roubei nada, seu Aureliano, ela repetia, com a voz falhando, olhando para a poeira. Eu juro pela alma do meu marido. O nome do marido morto fez alguns empregados abaixarem os olhos. Bento havia sido capataz da Santa Aurora por 8 anos. Morreu numa enchente, tentando salvar bezerros presos perto do riacho. Desde então, Rosa passou a lavar roupas para a casa grande em troca de comida, moedas e um canto no velho casebre perto do bambuzal. Mas gratidão, naquela fazenda, durava menos que chuva de verão. Quem não deve, não teme, disse Aureliano, frio, e quem rouba do meu curral, aprende na frente de todos. A filha dela, Aninha, de 7 anos, tentou correr até a mãe, mas Dona Celina, a governanta, segurou a menina pelo braço. Não olhe a menina, sussurrou. Só que Aninha olhou, e aquele olhar mudou tudo dentro de Rosa. Não era mais só dor, era vergonha, era revolta, era a sensação de que sua vida inteira havia sido esmagada diante da própria filha. E foi naquele momento que tudo piorou, porque Miguel, o filho mais velho do fazendeiro, apareceu montado em um cavalo baio, vindo da direção do curral com um sorriso torto no rosto. Pai, acharam pegadas perto do casebre dela, gritou ele. Pegadas de bota e marca de corda arrastada. Rosa levantou a cabeça, assustada. Isso é mentira. Miguel desceu do cavalo devagar, ajeitando a manga da camisa branca. Tinha 30 e poucos anos, rosto bonito, olhar arrogante e a segurança de quem nunca precisou provar nada para ser acreditado. Ele se aproximou dela e falou baixo, para só Rosa ouvir. Eu avisei que você ia se arrepender. Rosa gelou. Na noite anterior, Miguel havia ido até o tanque enquanto ela lavava lençóis da casa grande. Tinha oferecido dinheiro para ela ficar calada sobre algo que vira perto do curral. 2 homens levando animais pela estrada velha, guiados por alguém usando o lenço vermelho da família Fagundes. Rosa não havia reconhecido o rosto, mas reconheceu a voz. A voz de Miguel. Ela disse que contaria ao pai dele. Miguel riu e respondeu que ninguém acreditaria numa lavadeira. Agora, diante da fazenda inteira, Rosa entendeu. Ele não estava apenas se defendendo. Estava enterrando a verdade junto com ela. Mas alguém observava tudo em silêncio. Do outro lado do terreiro, perto do paiol, estava Tobias, um peão velho, amigo de Bento, segurando as rédeas de um cavalo preto chamado Soberano. Era o cavalo preferido do falecido marido de Rosa.
Desde a morte de Bento, o animal não deixava quase ninguém se aproximar, mas obedecia à Rosa como se reconhecesse nela o último pedaço do antigo dono. Tobias olhou para o arreio do cavalo com estranheza, porque havia algo diferente ali. Uma costura nova, um volume pequeno preso por baixo da manta. Mas antes que pudesse examinar, Miguel percebeu seu olhar. "Leva esse cavalo para o estábulo", ordenou, "e fica longe disso." Tobias obedeceu, mas não esqueceu. Rosa também viu. Por um segundo, no meio da humilhação, ela viu Soberano puxar a cabeça na direção dela, inquieto, batendo a pata no chão como se quisesse avisar alguma coisa. Ela ainda não sabia, mas aquela inquietação carregava a única prova capaz de salvar sua vida. Depois da punição, Aureliano mandou que Rosa fosse expulsa da área da casa grande até o amanhecer seguinte. "Você vai devolver meu gado, ou vai sair da Santa Aurora sem nada", disse ele. "E se eu descobrir que mentiu de novo, nem sua filha fica." Essas palavras fizeram Rosa esquecer a dor. Ela ergueu o rosto devagar. "Minha filha ninguém tira de mim." Aureliano não respondeu. Apenas virou as costas. Para ele, a conversa estava encerrada. Para Rosa, a vida inteira parecia estar terminando ali. Dona Celina soltou Aninha e a menina correu até a mãe, abraçando seu pescoço. "Mãe, vamos embora daqui", chorou. "Por favor." Rosa segurou a filha com força. Queria prometer que sim. Queria dizer que a estrada levaria a algum lugar melhor. Mas para onde iria uma lavadeira sem dinheiro, acusada de roubo, carregando uma menina pequena e o peso de um nome manchado? A cidade de Coração do Vale era pequena demais para esquecer fofocas. Antes do meio-dia, todos saberiam que Rosa havia sido chamada de ladra na Santa Aurora. Nenhuma casa abriria a porta. Nenhuma patroa entregaria roupa para ela lavar. Nenhum armazém venderia fiado. E essa era a parte mais cruel. A acusação não precisava ser verdadeira para destruir uma mulher pobre. Bastava ser repetida por alguém rico. No fim da tarde, Rosa voltou ao casebre perto do bambuzal. O teto pingava, a porta rangia, e o fogão de lenha estava frio. Ela sentou no chão com Aninha no colo e olhou para o baú onde guardava as poucas coisas de Bento. Uma camisa remendada, uma medalha de santo, uma fotografia amarelada e um pedaço de arreio antigo que ele usava quando trabalhava com Soberano. Ao tocar no couro velho, Rosa se lembrou da forma como o cavalo havia se agitado no terreiro. O que ela descobriu depois mudou tudo. Do lado de fora, passos se aproximaram. Rosa apagou a lamparina num reflexo. Aninha prendeu a respiração. Alguém bateu 3 vezes na porta. Não era batida de visita. Era aviso. "Rosa", sussurrou Tobias. "Abre, antes que me vejam." Ela abriu só uma fresta. O peão velho entrou rápido, molhado de suor, olhando para trás como se estivesse sendo seguido. "Você precisa fugir esta noite." Rosa sentiu o sangue sumir do rosto. "Fugir? Eu não fiz nada." "Justamente por isso." Tobias tirou o chapéu e abaixou a voz. "Miguel mandou 2 homens irem à vila espalhar que você confessou. Amanhã, quando o delegado chegar, já vai estar tudo armado." Rosa cambaleou. "Delegado? Seu Aureliano quer entregar você." Aninha agarrou a saia da mãe. Rosa levou a mão à boca, tentando não chorar diante da filha. "Mas eu vi quem abriu o curral, Tobias. Eu vi Miguel naquela estrada." O velho fechou os olhos como se já soubesse. "Então é pior do que pensei." Ele se aproximou da mesa e colocou sobre ela uma pequena tira de couro rasgada. "Achei isso perto do estábulo. É do arreio do Soberano. Alguém mexeu nele." Rosa pegou a tira. O couro tinha uma costura recente, feita às pressas. Havia também uma mancha escura de barro seco, diferente da terra vermelha da Santa Aurora. "Isso veio da estrada do Brejo Fundo", murmurou ela. Tobias a encarou. "Como sabe?" Bento conhecia esse barro.
Dizia que grudava igual mentira. Tobias respirou fundo. Rosa. O soberano sumiu. O coração dela disparou. Sumiu? Miguel mandou prender o cavalo no estábulo. Mas quando voltei, a porteira estava aberta. O animal fugiu pela estrada velha. Rosa olhou para a noite pela janela. O vento batia no bambuzal, como se alguém cochichasse entre as folhas. Ele não fugiu, disse ela. Ele foi atrás de alguma coisa. Tobias não respondeu, mas o medo nos olhos dele dizia que pensava o mesmo. Lá fora, a fazenda começava a mergulhar em um silêncio estranho. Nenhum berrante, nenhuma conversa de peão, nenhum riso vindo da cozinha. Era como se todos aguardassem uma tragédia. Mas aquele silêncio não durou muito. Um estouro veio da direção do curral. Depois outro. Cães latiram. Homens gritaram. Um cavalo relinchou longe, desesperado. Tobias correu até a janela. Meu Deus! Rosa segurou a Ninha atrás de si. O que foi? O velho virou o rosto, pálido. Estão caçando o soberano. A frase caiu no casebre como uma sentença. Se Miguel encontrasse o cavalo antes dela, qualquer prova escondida desapareceria. E se Soberano carregava algo no arreio, aquilo podia ser a única chance de mostrar que Rosa não era ladra. Ela pegou o chale, envolveu a Ninha e foi até a porta. Tobias bloqueou sua passagem. Você não pode sair. Eles estão armados de raiva. E eu vou esperar aqui até levarem minha filha? Rosa? Bento morreu salvando gado dessa fazenda. Eu lavei roupa dessa gente com febre, com fome, com chuva entrando em casa. Agora querem me jogar na cadeia para esconder sujeira de filho rico. A voz dela falhou, mas os olhos endureceram. Eu vou atrás do cavalo. Tobias viu naquele instante a mesma coragem que Bento tinha quando enfrentava enchente, boi bravo e injustiça. Então, apenas pegou uma velha lanterna e entregou a ela. Vai pelo caminho do bambuzal. Corta até o riacho. Se Soberano fugiu, ele vai procurar água antes de voltar. Rosa beijou a testa de Aninha. Fica com Tobias. A menina entrou em desespero. Não, mãe, não vai. Rosa se ajoelhou diante dela, segurando seu rosto. Escuta, ninguém vai tirar você de mim. Mas eu preciso provar a verdade. E se eles pegarem a senhora? Rosa engoliu o medo. Então você lembra que sua mãe não abaixou a cabeça para a mentira. Ela saiu antes que a filha visse suas lágrimas. A noite na zona rural de Coração do Vale parecia mais escura do que nunca. Rosa atravessou o bambuzal com a lanterna coberta pela mão, evitando a estrada principal. O mato arranhava sua saia. A terra fria grudava nos pés, e cada barulho parecia um homem escondido. Ao longe, vozes cortavam a escuridão. Procura perto do riacho. Miguel quer esse cavalo antes do amanhecer. Rosa parou atrás de uma moita. Miguel quer esse cavalo. Não era Aureliano. Não era a fazenda. Era Miguel. E isso confirmava tudo. Havia algo no soberano que ele precisava destruir. Mas alguém observava tudo em silêncio. No alto do morro, próximo à porteira velha do Brejo Fundo, uma mulher de vestido escuro acompanhava a movimentação sem ser vista. Era Isabel, a irmã mais nova de Miguel, que havia voltado da cidade naquela tarde e ouvido pedaços da acusação pela janela da sala. Diferente do irmão, Isabel nunca confiou nas histórias fáceis contadas na casa grande. E quando viu Miguel escondendo um pacote no arreio de Soberano pela manhã, soube que alguma coisa estava errada. Só não teve coragem de falar. Ainda. Rosa chegou ao riacho quase sem fôlego. A água corria baixa entre pedras, refletindo pedaços de lua. Ela se agachou, tentando ouvir. Nada. Só grilos. Só vento. Só o próprio coração. Então viu marcas de casco na lama. Grandes, fundas, recentes. Soberano, sussurrou. Seguiu as marcas até uma clareira perto de um velho ipê seco. Lá,
encontrou o cavalo preto parado, ofegante, com os olhos arregalados e o arreio torto. Rosa se aproximou devagar, com as mãos abertas. Calma, meu velho. Sou eu. O animal relinchou baixo e encostou a cabeça no ombro dela. Rosa quase desabou. Por um instante, sentiu como se Bento estivesse ali, guiando aquele encontro. O que fizeram com você? Murmurou. Ela passou a mão pelo arreio e encontrou a costura nova. Havia um bolso improvisado por baixo da manta, fechado com linha grossa. Seus dedos tremeram. Antes que conseguisse abrir, ouviu galhos quebrando, vozes, homens chegando. Rosa prendeu a respiração e puxou o Soberano para trás do ipê. Eu vi marca por aqui, gritou alguém. Era Miguel. A lanterna dele varria a mata, cada vez mais perto. Rosa tentou soltar a costura com as unhas, mas a linha era forte. O cavalo se mexeu, nervoso. Quieto, ela pediu, quase sem voz. Foi naquele momento que tudo piorou. A lanterna iluminou parte do vestido dela. Ali, berrou Miguel. Rosa montou em Soberano sem sela firme, segurando-se como pôde. O cavalo disparou pela clareira antes que os homens a cercassem. Miguel gritou seu nome com ódio. A mata virou um borrão. Galhos batiam, pedras soltavam sob os cascos. A noite parecia querer engolir os dois. Rosa não sabia montar como Bento, mas Soberano sabia correr por ambos. Ele cortou caminho pelo morro e seguiu direto para a fazenda. Rosa percebeu tarde demais. O cavalo não estava fugindo para longe. Estava voltando para a Santa Aurora. Não, Soberano. Lá não. Mas o animal não obedeceu. Desceu a estrada velha como se carregasse uma missão. Atrás, Miguel e os homens vinham a cavalo, levantando poeira. Na casa grande, lamparinas se acenderam. Peões saíram dos alojamentos. Dona Celina apareceu na varanda com Aninha nos braços, e a menina gritou ao ver a mãe surgindo montada no cavalo preto. Aureliano também saiu, irritado, ainda de camisa de dormir e botas. Que desordem é essa? Soberano entrou no terreiro relinchando alto e parou bem diante da escadaria da casa-sede. Rosa desceu quase caindo. Miguel chegou segundos depois, furioso. Essa mulher roubou o cavalo também? Acusou. Eu mandei prender ela, pai. Rosa se virou para Aureliano, suja de barro, pálida, mas de pé. Seu filho quer esse cavalo porque tem uma prova no arreio. O terreiro inteiro ficou imóvel. Miguel riu, mas seu riso saiu quebrado. Prova? Essa lavadeira enlouqueceu. Então deixa abrir, disse Rosa. Aureliano olhou para o cavalo, depois para Miguel. Pela primeira vez, uma dúvida atravessou o rosto endurecido do fazendeiro. Abra o arreio, ordenou. Miguel deu um passo à frente. Pai, isso é absurdo. Eu mandei abrir. Tobias apareceu com uma faca pequena e cortou a costura improvisada. Rosa sentiu as pernas amolecerem. Aninha se soltou de Celina e correu para perto da mãe. De dentro do bolso escondido no arreio, caiu um pedaço de pano vermelho, uma chave de ferro, um recibo dobrado e uma pequena caderneta de capa preta. O pano vermelho tinha o brasão da família Fagundes bordado. A chave era da porteira lateral do curral. O recibo trazia a marca de um comprador de gado de Brejo Fundo. Mas foi a caderneta que fez Miguel perder a cor. Aureliano pegou o objeto com as mãos lentas. Abriu na primeira página. Havia nomes, datas, números de cabeças de gado e valores recebidos. Tudo escrito com a letra de Miguel. O silêncio virou um buraco. Rosa levou a mão ao peito. A prova existia. A prova estava ali. Mas aquilo ainda não explicava por que Miguel havia colocado a caderneta no arreio do cavalo de Bento. Tobias leu por cima do ombro do patrão e murmurou. Isso não começou ontem. Aureliano virou as páginas, cada vez mais pálido. Miguel! O filho tentou manter a pose, mas seus olhos procuravam saída. Isso é falsificação. Ela plantou isso.
Rosa soltou uma risada sem alegria. Eu nem sabia que essa caderneta existia. Cala a boca! Gritou Miguel. Aureliano ergueu a mão, mandando o filho parar. Então encontrou algo preso entre as últimas páginas. Uma fotografia pequena, dobrada ao meio. Quando abriu, seu rosto mudou de raiva para espanto. Ele olhou para Rosa, depois para Miguel, depois para a foto de novo. De onde veio isso? Miguel avançou para tomar a imagem, mas Tobias segurou seu braço. Larga! Berrou Miguel. Aureliano desceu os degraus lentamente e mostrou a fotografia apenas por um instante. Rosa viu pouco, mas viu o suficiente para o mundo girar. Era Bento, seu marido morto, em pé ao lado de Miguel, diante da porteira do brejo fundo. No verso da foto havia uma frase escrita à mão. Se eu desaparecer, procurem o que ele esconde no arreio. Rosa sentiu o chão sumir. Bento sabia. Aureliano encarou o filho como se visse um estranho. Você conhecia isso? Miguel ficou mudo. Mas antes que alguém pudesse exigir resposta, um som ecoou da entrada da fazenda. Rodas sobre cascalho. Um carro antigo parou do lado de fora da porteira. Todos se viraram. Uma mulher desceu vestida de preto, segurando uma pasta amarrada com barbante. Isabel, a filha mais nova de Aureliano, levou a mão à boca. Não pode ser. A mulher abriu a porteira e entrou no terreiro olhando diretamente para Rosa. Tinha os cabelos grisalhos presos, o rosto marcado pelo tempo e uma cicatriz fina perto da sobrancelha. Ninguém a reconheceu de imediato. Ninguém, exceto Tobias, que deu um passo para trás como se tivesse visto uma morta. Rosa sentiu Aninha apertar sua mão. A mulher parou diante de Aureliano e colocou a pasta no chão. A caderneta é só metade da verdade, disse ela. A outra metade está aqui dentro. Miguel ficou branco. Aureliano perguntou com a voz falhando. Quem é a senhora? A mulher olhou para Rosa, depois para a fotografia de Bento nas mãos do fazendeiro e respondeu. Eu sou a pessoa que viu o que fizeram com o marido dela naquela noite. Rosa perdeu o ar. Mas quando a mulher abriu a pasta e tirou uma carta com o nome de Bento escrito na frente, todos entenderam que o roubo de gado era apenas o começo de um segredo muito maior. Rosa ficou parada no meio do terreiro, com a mão de Aninha apertada na sua, olhando para aquela carta como se estivesse diante de uma assombração. O nome de Bento estava escrito na frente com a letra firme de alguém que conhecia bem o marido dela. O vento frio atravessou a fazenda Santa Aurora, levantando a poeira vermelha ao redor dos pés de todos. Nem os cães latiam mais. Era como se até os animais tivessem entendido que aquela noite não terminaria sem arrancar uma verdade antiga de dentro da terra. A mulher de preto segurou a carta com cuidado, como quem segura uma ferida aberta. Aureliano deu um passo à frente, mas ela recuou. Antes de ler, o senhor precisa saber uma coisa, disse ela, com a voz baixa e pesada. Seu filho não começou roubando gado. Ele começou roubando silêncio. Miguel explodiu. Essa mulher é uma louca. Pai, manda tirar ela daqui. Mas ninguém se mexeu. Pela primeira vez, os peões não obedeceram à voz dele. Pela primeira vez, Miguel não parecia um herdeiro poderoso. Parecia um homem acuado. E foi naquele momento que tudo piorou. Porque Isabel, a irmã dele, atravessou o terreiro chorando e parou ao lado de Rosa. Ela está falando a verdade, pai. Aureliano virou devagar. O que você sabe? Isabel tremia tanto que mal conseguia respirar. Eu vi Miguel escondendo aquele pacote no arreio do soberano hoje cedo. Eu vi. Eu achei que era dinheiro, achei que era alguma sujeira dele, mas não sabia que ele ia culpar Rosa. Miguel apontou o dedo para a irmã. Cala a boca, Isabel. Ela se encolheu, mas não recuou. Não, eu calei a boca a vida inteira dentro dessa casa. Hoje não. Rosa olhou para Isabel surpresa.
Nunca imaginou que alguém da casa grande ficaria ao seu lado. Mas aquele não era o verdadeiro problema. O verdadeiro problema estava dentro da pasta. A mulher de preto abriu o barbante e espalhou documentos sobre a mesa da varanda. Recibos antigos, mapas de pasto, anotações, uma pequena medalha de São Bento e outra fotografia, muito mais velha, mostrando Bento ao lado dela, perto da ponte do Brejo Fundo. Tobias levou a mão ao peito. Madalena. Rosa virou para ele. Você conhece essa mulher? Tobias engoliu seco. Conheci quando Bento ainda era vivo. A mulher assentiu. Meu nome é Madalena. Eu era cozinheira na venda da estrada do Brejo Fundo. Foi lá que Bento me procurou 3 dias antes de morrer. Rosa sentiu um arrepio subir pela espinha. Meu marido morreu numa enchente. Madalena baixou os olhos. Foi o que mandaram você acreditar. A frase rasgou Rosa por dentro. Aninha olhou para a mãe, sem entender, mas sentindo o medo no corpo dela. Aureliano endureceu. Cuidado com o que a senhora está dizendo. Eu tive cuidado por anos, senhor Aureliano. Cuidado demais. E meu silêncio quase matou essa mulher hoje. Madalena abriu a carta e entregou a Rosa. Essa carta era para você. Bento deixou comigo, caso alguma coisa acontecesse com ele. Mas eu fui ameaçada. Minha venda pegou fogo. Meu irmão desapareceu por 1 semana. Eu fugi de Coração do Vale sem olhar para trás. Rosa segurou o papel com as 2 mãos, mas não conseguia ler. As letras dançavam diante dos seus olhos. Leia, pediu Tobias, com a voz quebrada. Rosa respirou fundo. Rosa, se esta carta chegar em suas mãos, é porque eu não voltei. Não acredite se disserem que foi acidente. Descobri que Miguel está vendendo gado da Santa Aurora, escondido pela estrada do Brejo Fundo e dividindo o dinheiro com compradores de fora. Descobri também que ele falsifica contas, assina recibos em nome do pai e guarda parte das provas no arreio do soberano, porque ninguém mexe no meu cavalo. Tentei avisar seu Aureliano, mas Miguel soube antes. Se eu sumir, procure Madalena. Ela viu os homens dele naquela noite. Rosa parou. A voz morreu. Não havia mais ar. A carta tremia tanto que Isabel precisou segurá-la junto. Aureliano arrancou o papel com cuidado e continuou a leitura, pálido. Se eu não conseguir proteger minha mulher, que pelo menos a verdade proteja minha filha, caso um dia ela precise saber quem foi seu pai. Quando ouviu a palavra filha, Aninha abraçou a cintura da mãe. Rosa fechou os olhos, e a lembrança de Bento veio inteira. O sorriso cansado, as mãos grandes, a forma como ele colocava Aninha para dormir, cantando baixinho depois de um dia no pasto. Ela havia chorado a morte dele como acidente. Agora, descobria que seu luto também tinha sido roubado, mas alguém observava tudo em silêncio. Atrás da cocheira, 2 homens de Miguel começaram a se afastar devagar, tentando sumir antes que o nome deles fosse chamado. Tobias percebeu. Ei, segura aqueles 2! Os peões correram. Os homens tentaram fugir, mas foram cercados perto da porteira lateral. Um deles caiu de joelhos antes mesmo de ser tocado. Eu não matei ninguém, gritou. Eu só ajudei a levar o gado. Miguel fechou os punhos. Covarde. Aureliano olhou para o próprio filho, como se cada palavra daquela noite envelhecesse seu rosto 10 anos. Quem matou Bento? O homem ajoelhado chorava. Ninguém queria matar. Foi confusão. Bento pegou a gente na estrada com as cabeças de gado. Miguel mandou assustar ele, só assustar. Mas Bento enfrentou. Bateu em 2. O cavalo disparou. Miguel ficou com raiva. Disse que se Bento falasse, acabava com tudo. Rosa começou a balançar a cabeça, recusando a cena que se formava na sua imaginação. Não queria imaginar Bento sozinho na estrada escura. Não queria imaginar o medo. Não queria imaginar a traição. Para, ela sussurrou.
Mas o homem continuou, como se falar fosse a única forma de não morrer engasgado pela culpa. Levaram ele até perto do riacho cheio. Depois disseram que tinha sido enchente. Eu juro que não encostei nele depois. Juro por Deus. Miguel avançou sobre ele, mas Tobias entrou na frente. Pela primeira vez em muitos anos, o velho peão não parecia velho. Mais um passo, e você passa por cima de mim. Miguel riu com ódio. Você acha que vai me enfrentar, Tobias? Eu devia ter enfrentado antes. Essa frase fez todos entenderem que o medo naquela fazenda tinha raízes profundas. Durante anos, Miguel mandou, ameaçou, comprou silêncio e esmagou gente humilde como se fossem formigas no caminho. Mas naquela noite, a verdade tinha montado no cavalo preto e voltado para casa. Aureliano desceu os degraus da varanda. Miguel, diga que isso é mentira. Havia desespero na voz dele. Não era mais o fazendeiro mandando. Era um pai implorando por uma última chance de não odiar o próprio sangue. Miguel olhou ao redor. Viu Isabel chorando. Viu os peões contra ele. Viu Madalena com os documentos. Viu Rosa de pé, machucada, mas inteira. E então sua máscara caiu. O senhor nunca ia me dar nada, disse ele cuspindo cada palavra. A fazenda era sua, as decisões eram suas, o nome era seu. Eu era só o filho esperando o velho morrer. Aureliano cambaleou. Você roubou de mim? Eu tomei o que era meu. E Bento? Miguel apertou a mandíbula. Bento se meteu onde não devia. Rosa deu um passo à frente. Ele confiava nessa família. Miguel virou para ela com desprezo. Seu marido era um peão metido a santo. Achou que podia me ameaçar com uma caderneta e uma carta. Rosa queria gritar, mas uma calma estranha tomou conta dela. Talvez fosse a dor passando do limite. Talvez fosse Bento segurando sua mão por dentro. Ela olhou para Miguel e disse com a voz firme: Meu marido não morreu porque se meteu onde não devia. Ele morreu porque teve coragem de fazer o que ninguém nesta fazenda teve. O silêncio pesou sobre todos. Aureliano tirou o chapéu devagar. Pela primeira vez, não parecia o dono da Santa Aurora. Parecia apenas um homem velho, derrotado pela própria cegueira. Chamem o delegado, ordenou. Miguel tentou correr, mas os peões fecharam a porteira antes que ele alcançasse o cavalo. Ninguém precisou bater. Ninguém precisou gritar. Bastou que todos, juntos, deixassem de ter medo. Quando o delegado chegou, Madalena entregou os documentos, a caderneta e a carta de Bento. Os homens de Miguel confessaram o esquema. Isabel confirmou o que vira. E Aureliano, diante da fazenda inteira, apontou para o próprio filho. Levem. Miguel ainda tentou encarar Rosa com ódio, mas ela não abaixou os olhos. Dessa vez, quem saiu humilhado foi ele. Na manhã seguinte, o terreiro da Santa Aurora estava cheio de gente. Aureliano mandou reunir todos os empregados. Rosa apareceu com Aninha ao lado e Soberano atrás, manso como se entendesse que sua missão havia terminado. O fazendeiro caminhou até ela e se ajoelhou na terra vermelha. Eu lhe tirei a honra diante de todos. Então, é diante de todos que peço perdão. Rosa ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu: Meu perdão não apaga o que fizeram, mas a verdade já começou a limpar o nome do meu marido. Aureliano entregou a ela a escritura do casebre, uma parte das terras próximas ao riacho e o dinheiro que Bento havia juntado em salários nunca pagos. Rosa não sorriu, apenas segurou a mão da filha com mais força. Meses depois, no lugar do velho casebre, havia uma casa simples, com flores na janela e roupa limpa balançando no varal. Aninha corria pelo quintal, enquanto o Soberano pastava perto do riacho. Toda a tarde, Rosa parava diante da fotografia de Bento e dizia baixinho: Você voltou para casa. E pela primeira vez em muitos anos, a fazenda Santa Aurora ouviu uma verdade maior que o medo.
pobre também tem nome, tem memória e tem justiça. Se esse vídeo te entreteve hoje e você quiser ajudar a trazer a próxima história com ainda mais qualidade, você pode contribuir com qualquer valor no Pix. O QR Code está na tela e o link no primeiro comentário fixado. E para não perder o próximo caso que já está em produção, aproveita e se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Te vejo na próxima história.